eles eram perfeitos, né? Não eram perfeitos. Não nasceu, né? Aquele berço de ouro, né? Que não se podia errar, falhar. E Deus colocou no mundo como exemplo. Não, não foi isso. São homens, né? Eram seres humanos igual, né? A mim e a você, que viveu nesse mundo, né? Teve as suas vontades, teve os seus desejos, teve as suas lutas, teve a sua prova, mas que durante a sua trajetória, veja bem, que o ponto principal dos excitou aos hebreus colocar esses homens, heróis da fé, né? Que eram homens dos quais o mundo não era digno, ou seja, esse mundo não merecia ter esses homens nele. Não foi porque não. Existe um ponto principal nisso aí, que o que eles almejavam não era porque eles conquistou grandes coisas terrenamente. Não foi porque Abraão foi um grande pai, patriarca. Não foi porque Isaac depois também continuou, né, no mesmo caminho de Abraão e Jacó, e cresceu, e se tornou Israel, e se tornou grande nação. Isso aí foi promessa de Deus. E Deus cumpriu, fazendo de Abraão uma grande o quê? Nação. Mas não foi apenas por isso. Mas por quê? Porque Abraão em nenhum momento, Abraão não era pobre, Abraão não precisava mudar o seu estilo de vida. Olhando, né, humanamente, não precisava. Mas Abraão, desde que colocou as suas mãos na vida do Deus Todo-Poderoso e seguiu com fé em um mundo, em um ambiente hostil, não um ambiente como o nosso, que por mais que a gente pense e veja que há muita prova, porque há muita prova, Abraão vivia em um tempo totalmente diferente do nosso. Num tempo sem formação, né, que demorava muito a se chegar, mas Abraão colocou a sua vida totalmente nas mãos de quem? De Deus. E Abraão, além de tudo isso, Abraão abriu mão do seu conforto humano, abriu mão da sua perspectiva humana, abriu mão dos seus projetos humanos para o quê? Para seguir o projeto de quem? De Deus. Aí eu pergunto a vocês: quem aqui quer abrir mão do seu projeto humano para seguir o projeto de Deus? Responda com responsabilidade. Todo mundo aqui tem projeto, sim ou não? Todo mundo. Do mais simples ao mais complexo, todo mundo tem projetos, né? Realizações pessoais, isso não é pecado. Mas vai chegar um momento da nossa vida que Deus ele pode o quê? Requerer que nós venhamos abrir mão desse projeto para seguir um projeto que é de quem? De Deus. E muitas das vezes aí vem um ponto crucial da situação, que Deus ele não vai lhe dar um plano detalhado do que ele quer fazer na sua vida. Deus ele não vai lhe dar esse plano. Deus ele não vai chegar com tudo escritozinho e dizer: olha filho, você vai fazer isso, porque não se preocupe, vai dar errado aqui, mas lá na frente. Não, Deus ele vai querer, vai lhe traçar o plano, vai lhe chamar, vai dizer que requer de você que você abra mão do seu conforto, do seu repouso, para você seguir para uma terra que ele vai o quê? Te orientar. Sem mapa, sem traçar nada, sem dizer se vai dar certo. Ele vai dizer: eu vou lhe abençoar. E aí? Nenhum mundo snóbido como era na época, nenhum mundo hostil, nenhum mundo desconhecido. Hoje nós conhecemos através da tecnologia. Quem quiser conhecer o mundo é só entrar na internet aqui. Quem não tem o dinheiro para ir, na internet você vê tudo, foto de todo lugar. Tem lá. Foto até do fundo do oceano tem lá. Abraão naquela época ele não tinha isso. Mas Abraão, eu sei o que Abraão tinha. Abraão, primeiro, ele tinha casa, ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha posição social onde ele estava. A história de Abraão fica muito mais complexa. E nós vamos entender por que Abraão é o pai da fé quando nós pegamos tudo isso e percebemos que esse homem abriu mão de tudo que ele tinha para seguir um chamado de quem? De Deus. Agora veja que chamado que para, né,
a mente humana era loucura. Quantos anos Abraão tinha quando ele foi chamado por Deus para sair da sua terra? Deus pediu pouca coisa a ele, né? Saia da sua terra, saia do seu conforto, saia do meio dos seus amigos, do meio da sua parentela. Saia, ele pediu pouca coisa a Deus. Pediu quase tudo que Abraão tinha, né? Saia do meio da sua família. E vá para onde? Para uma terra que eu vou o quê? Te mostrar. Se pedisse isso a um adolescente, que adolescente, né? Jovem, né? Ah, meu irmão, quando eu tinha, né, minha idade assim, 15, 16, eu dizia logo: quero ver quando completar 18 anos para ir embora. Era assim, que é revoltado adolescente. Quer dizer que vocês nunca pensaram, todo mundo já pensou isso. Ter a sua liberdade, né? Viver a sua vida. Se Deus chamasse Abraão na adolescência, era até viável. Abraão, né, no seu vigor da idade. Quantos anos Abraão tinha quando Deus chamou? 70 anos. Abraão, Niú dos Caldeus, tinha a sua lojinha lá de ídolos. Vendia mais que coisa boa. Toda hora chegava um para comprar um ídolo. E Abraão tirava onda, porque Abraão não acreditava nisso aí. Aí Deus chama Abraão com 70 anos de idade. Mas nada aproveitar da vida. O salmista vai dizer lá na frente que depois de 70 anos é o quê? Enfado e canseira. Abraão estava no seu vigor, porque Deus disse: Abraão, eu vou lhe chamar para você ir para uma terra que eu vou lhe mostrar. Talvez Abraão disse: talvez a terra é aqui do lado. Não, meu amigo, era poucos quilômetros que ele tinha que rodar, passando e voltando. Aí Deus chamou Abraão, na época Abraão, de momento, ele não seguiu o chamado de Deus, porque Abraão ainda estava atrelado à sua família, e tem coisas que é o que nós temos que entender aqui. O que é para você, é para você, não é para A, não é para B, não é para amigo, não é para a igreja, não é. Às vezes o meu chamado é o meu chamado, a minha esposa da minha esposa, o dela é o dela e o meu é o meu. E é isso que Deus, isso que nós vamos aprender aqui na lição, com o nascimento de Isaac. Uma família que, quando nasceu o menino, que poderia ser até uma família bem estruturada, 2 filhos, Sara tinha Ismael como seu filho, mas começou até o quê? Confronto, porque o que é para ser da promessa, da promessa. O que não é para ser, meu querido, algum momento na sua vida ele vai fazer o quê? Vai ter que ser arrancado, vai ter que sair, porque não é para ser. Aí Abraão ainda vai, passa 5 anos. Depois que seu pai falece, Abraão diz: agora eu vou seguir o chamado. Mas Abraão, veja bem, Deus deu uma promessa a Abraão com 70 anos. 75 ele reafirmou, dizendo: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Aí Abraão parou, pensou 75 anos. Ele tinha que trabalhar ainda, porque ele não tinha aposento, né? Não tinha aposento. Fosse na nossa época hoje também não estava se aposentando. Está difícil hoje para se aposentar. 75 anos. Aí Abraão disse: eu vou ser pai de que nação? Porque Abraão já era velho. Sara, sua esposa, já era velha também, idosa, né? Filho idosa. E além de tudo, Sara era o quê? Estéril. Aí Abraão: rapaz, eu saí da minha terra, vou ser pai para conquistar outra terra que eu nem sei, para ser pai de uma nação como? Aí Abraão leva seu sobrinho o quê? Ló. Já começou errado aí, porque a promessa, quando Deus diz é para você. Veja bem, o texto áureo vai começar com algo. Aí eu pergunto aqui aos irmãos, para a gente continuar a história. Quem tem promessa aqui de Deus? Quem tem alguma promessa? Deus prometeu e não cumpriu ainda. Alguém tem promessa que Deus prometeu e não cumpriu ainda? Aí passa o tempo, né? Passa-se o tempo. Acho que Deus esqueceu. Não esquece não. Aí tem um dizer aí fora que, né, os irmãos não digam não, isso está totalmente antibíblico. Deus tarda, mas não falha. Onde é que Deus tarda? Deus, ele não está preso ao tempo. Deus, ele é atemporal. Nós humanos estamos presos ao tempo. Nós temos início, passamos pelo meio e temos o nosso fim. Nós estamos presos ao tempo. Nós precisamos contar dia. Deus, para Deus não. Faz um dia como 1000 anos, ele sabe, ele está lá, ele está aqui. Não tem tempo para Deus. Então Deus, ele não tarda, como também ele não falha.
ele vem o quê? No tempo certo. Para Abraão, na visão humana de Abraão, daquela época, Abraão, a sua esposa, para nós, quando Deus disse assim, eu vou lhe fazer uma grande nação, Deus, acho que ele chegou um pouco tarde, mas ele não vai falhar, né? Eu vou dar uma forcinha a ele. Aí eu tenho um sobrinho que é como filho meu, porque meu irmão faleceu e aquele negócio todo, vou levar Ló comigo, porque Ló é o meu descendente. Mas a promessa não era para Abraão intervir. Quando Deus promete, ele faz o quê? Ele cumpre. Aí eu perguntei aos irmãos, tem alguma promessa que não se cumpriu? Se não se cumprir, meu querido, não se cumpriu, Deus ele vai cumprir na sua vida. Só tenha cuidado com aquele negocinho que quem tem promessa de Deus não morre. A Bíblia vai dizer que Abraão morreu sem alcançar as promessas, mas porque Abraão dele parou e pensou e disse o seguinte, olha, não quero a promessa daqui, terrena, não. Eu quero aquele lugar onde o construtor é Deus, eu quero a morada celestial. Por isso que Abraão não era o quê? Era homem que o mundo não era o quê? Digno. Abriu mão de tudo que ele tinha e disse, eu quero é Deus. Eu quero é difícil hoje. É difícil hoje acontecer isso. Aí Abraão pega seu sobrinho Ló, segue a sua jornada, chega na terra que Deus disse que iria dar a Abraão. Como nós já falamos aqui em outras aulas adiantando, chegou na terra. Quando chega na terra, a terra estava livre, desimpedida, brotando tudo. Era isso? A terra estava ocupada. E além de tudo, tinha o que na terra? Além de tudo, a terra estava brotando tudo, estava dando tudo, a economia estava lá em cima. Estava o quê? Seca, tinha fome. Abraão saiu de uma terra irrigada. Ur dos Caldeus na época era uma das poucas cidades que tinha saneamento básico, coisa que muitas vezes nem lagarto tem. Lá tinha. E Ur dos Caldeus, isso é história, historiador, arqueologia já comprovou, era uma cidade totalmente desenvolvida para os quesitos da época ali, e ele tinha. Abraão deixou, chegou em uma terra. Quando olhou a terra habitada, quando olhou a terra tinha fome. Aí Deus aparece, Abraão, não se preocupe, essa é a terra, você não está olhando direito, você não olhou errado, você não veio pelo caminho errado, essa é a terra que eu vou lhe dar. Abraão vendo uma fome, Abraão tomou uma decisão de ir para o Egito, chega lá e, veja bem, homens dos quais o mundo não era o quê? Digno, não porque ele era perfeito. Chegou no Egito, ele com medo, né, de morrer. Sara, né, chamava a atenção. Disse que Sara era o quê? Sua irmã. Certamente ele não mentiu, Sara era sua meia-irmã. Mas também ele omitiu a parte que ela era o quê? A sua esposa. Mas veja bem, Deus ele tinha um projeto para Abraão, e o plano dele iria se cumprir. Veja bem o nosso textuário que vai dizer: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Mas Sara era estéril. Talvez fosse o projeto de Deus, Abraão ir para o Egito, Sara fica lá com, né, o faraó, Abraão sair, arrumar outra que desse a barriguinha para ele, estava tudo bom. Mas não, Deus disse: olha, é Sara que vai ser a sua mulher, e é ela que vai dar luz. Aí o faraó, né, se engraçou. Deus logo mandou lá, né, uma dor, mandou logo, né, um negócio para afastar da mulher, dos outros. Aí Abraão o quê? Abraão saiu humilhado do Egito, mas Deus estava abençoando Abraão. Aí Abraão depois tem, né, o trágico confronto familiar entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão tem que se separar, porque a promessa não era para Ló. Abraão estava sustentado em Ló para a promessa. Porque se ele não tinha descendente, quem era que iria assumir tudo? Era Ló. Deus disse: não é para Ló. Ló tomou a decisão de ir para Sodoma. Chegou lá, Ló foi cativo. Abraão foi lá e livrou, né, através do Senhor Deus. Ló continuou lá nas terras. E Abraão talvez pensava: não é Ló que vai ser o meu descendente, mesmo ele lá em Sodoma. Deus envia o castigo. Deus vai, visita Abraão, reafirma a promessa. E a curiosa da Sara, quando Deus estava falando com Abraão na tenda: Abraão, eu vou lhe dar um filho, né?
eu vou lhe dar um filho. E a verdade é que quando ele der um filho, certo tempo, né? Certo tempo, vou vir, vai lhe dar um filho. Você vai colocar o nome dele de Isaac. A curiosa da Sara estava ouvindo, né, na estreita da porta da tenda. E ela fez o quê? Ela riu na onde? No seu coração. Ela não deu risada, né, de deboche. Não é que ela estava rindo de Deus. Ela estava rindo dela mesma. Né? Já passou o meu tempo como mulher. Já não tinha um ciclo mais menstrual. Já não tinha como ser, né, ter filhos. Além de tudo, ela era estéril. Além de tudo, já era o quê? Velha. Abraão riu. Aí o que foi que aconteceu? Por que você está rindo? Não, eu não ri. Cara de pau, eu não ri, não, você riu. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Veja bem, Sara, ela riu no seu interior, mas Deus mostrou a sua força e mostra quem é Deus publicamente. Porque talvez a nossa incredulidade, às vezes vem para a igreja, aí a gente ouve que Deus faz, né? Que Deus é Deus, que Ele, né, Ele pode fazer o que... E a gente aqui, por fora, no exterior, levanta a mão, glória a Deus, glória a Deus. Mas por dentro a gente duvida de quem é Deus. Ai, Deus lá está vendo nada. Porque eu já tenho esse tempo todo, que negócio é esse? Mas Deus, Ele mostra a sua força. E quando Ele fala aqui, era publicamente Ele dizendo que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Lá em Lucas, esse versículo aqui vai ser ratificado. Ele vai dizer, porque para Deus nada é o quê? Impossível. Aí, Sara, como sempre, tentando dar uma ajudinha, né? Como Abraão sempre tentou dar uma ajudinha. Ah, não, Abraão, deita aqui com minha serva e nós vamos ter um filho já, porque, né? Aí Abraão vai, cai no papo, deita com a serva, nasce Ismael. E já começa o confronto aí em casa. A mulher começa, né, a esnobar a Sarai. E aí começa o confronto ali dentro da sua casa. Mas Deus, Ele o que? Disse, Abraão, você... E por conta disso, Deus passou quantos anos sem falar com Abraão? 13 anos. 13 anos Deus não falou com Abraão. Por conta dessa falha dele, de querer ajudar o Senhor. Deixa eu lhe dizer, Deus, Ele pode... Você pode ter intimidade com Ele. Pode ser o que for. Você pode ter cargo ministerial, ter intimidade com Ele. Mas veja bem, tudo que nós fazemos há uma consequência. Para Abraão, aquilo ali foi 13 anos de silêncio de Deus. 13 anos. E talvez Abraão achava que estava até tudo numa boa. Apesar das rusgas que tinha entre Agar e Sarai, Abraão disse, está tudo numa boa. E Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, você não está entendendo. O filho é das suas entranhas. E Abraão passou e pensou, então peraí, se não é Ismael, é o meu servo Eliezer. Você não está entendendo, meu amigo. É você que vai lá com sua esposa e vai nascer o que? Isaac. E agora você quer saber como é que vai ser a sua nação? Olhe para o céu, conta as estrelas. Não vai dar verruga não. Aí Abraão olhou para ele, não consigo contar. Pega a areia da praia e veja. Não, mas não consigo contar. Então, e Deus cumpriu ou não cumpriu na vida de Abraão as promessas? Cumpre até hoje essa promessa na vida de Abraão. Porque haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não há coisa difícil ao Senhor. A nossa introdução vai dizer que Abraão, essa promessa vai se cumprir. Deus chamou Abraão quando ele tinha o quê? 70 anos. Sim ou não? Vá para uma terra. 75 anos, eu vou te fazer uma grande nação. Você vai ter uma descendência que vai ser numerosa. Quantos anos depois se cumpriu? Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Quando Deus visitou Sara e cumpriu o que? A sua promessa. Para o mundo é aquela coisa, Deus tarda, mas não faz não. É o tempo exato de Deus. Se Deus chamasse Abraão na sua adolescência, na sua juventude, mesmo que Sarai seja estéril, hoje nós poderíamos estar dizendo aqui, não, mas também ele era jovem,
tinha muito tempo, e às vezes não era nem estéril, era porque não era o tempo mesmo. Aí Deus chamou com 70 anos. Se Deus tivesse dado o filho a Abraão com 70, 75 anos, mas está plausível. Está plausível, não está plausível, porque eu nunca vi ninguém com 70 anos dar luz. Eu não conheço, né? Só conheço Sarai até agora, né? Veja bem, depois de Noé, depois que Deus reduziu a idade, né, da humanidade. Nós sabemos que antes de Noé, o ser humano vivia quase até 1000 anos. E aconteceu o quê? Deus ele escolheu o tempo certo para fazer na vida de Abraão. 100 anos de idade. Abraão na promessa lá atrás. Abraão já tinha depositado sua fé em Ló. O que foi que aconteceu com Ló? Foi dado, meu amigo, um fim trágico na vida de Ló. Trágico na vida de Ló. Foi para as cavernas. Sua filha cometeu atos, terríveis, que foi de se relacionar com seu pai, que criou um povo que mais na frente, um povo amaldiçoado, Deus amaldiçoou, e mesmo assim teve pessoas lá de dentro que Deus chamou e salvou. Porque Deus ele é Deus de amor. Porque tem muita gente que acha que é porque é crente aqui e tem gente lá fora e ele é o bonzão e ninguém. Não, meu amigo. Se Deus ele tinha chegado para a geração dos Moabitas e tinha dito: você está amaldiçoado desde toda a sua geração. Toda a sua geração você está amaldiçoado, até a 10ª e acabou, e não tem o que fazer mais. Moabe se acabou, mas Deus colocou na história de Jesus Cristo uma mulher. Por quê? A maldição só dura, meu querido, quando você encontra a Deus e reconhece como foi o que ela disse. O que foi que Ruth disse? Ei, agora o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Aí não tem maldição que se segure. Não tem maldição que se segure. Escute bem, ele tinha depositado sua fé em Ló, depositado sua fé em Ismael, depositado sua fé no seu servo mordomo Eliezer. E o que foi que Deus disse? Não é nenhum desses. Agora vai vir o nome dele vai ser Isaac. Por que Isaac? Nós vamos saber agora. Ponto 1, as consequências da impaciência de Sara, né? O nascimento e o nome do filho da promessa. Isaac nasceu. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o seu velho pai tomou foi escolher o nome, né? Isaac nasceu e Abraão deu o nome. Esse nome não foi Abraão que escolheu. Quem foi que escolheu? Foi Deus. Deus escolheu o nome. E Abraão disse: o nome dele será o quê? Porque Deus já tinha dito, o nome dele será o quê? Isaac. Isaac significa o quê? Riso. O riso que começou na onde? Na incredulidade. Porque muitas das vezes Deus ele vai prometer, Deus ele vai falar, Deus ele vai dizer, nós vamos o quê? Duvidar. É incredulidade. O riso que começou na incredulidade terminou na onde? Festejando, porque Deus cumpriu a sua promessa. Isaac significa riso. Abraão e Sara riram ao ouvir a promessa de Deus. Agora Sara ri. Veja bem, na leitura bíblica em classe que nós lemos, vai dizer que era Abraão da idade de 100 anos quando ele nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito o quê? Riso. Veja bem, a bênção de Sara era tão grande que Sara disse: todo aquele que ouvir dará risada comigo. Sabe por quê? Não é risada agora para esnobar, não é risada de incredulidade, é risada de o quê? De alegria. É aquela coisa, Deus ele vai, e Deus, escute bem, enquanto eu estou falando de promessa aqui, vamos deixar as promessas materiais de lado, promessas espirituais. Deus ele vai prometer para você, meu amigo. Porque às vezes, Deus prometeu a Abraão, e as riquezas que Deus deu a Abraão, eu não estou falando nem de riquezas apenas materiais que Deus deu, foi tudo que Deus deu, a geração até hoje, nós estamos falando de Abraão até hoje, são riquezas indizíveis, incontáveis, mas Deus nos deu uma riqueza maior, que é o quê? A glória e a salvação. Aí a bênção que Deus tem para mim, para você, para a sua família, é que você na sua casa já conheceu esse Deus, e Deus ele promete, e ele quer
Ele quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família. E você, conhecedor de como é a sua casa, você dá o quê? Risada. Não, para aquele filho meu não tem mais situação. Para meu pai não tem mais situação, para minha mãe não tem mais situação. Mas quando Deus promete, Ele faz o quê? Ele cumpre. Eu vi um testemunho esses dias de uma jovem, ouvi todos, da metade, que a mãe era crente, cristã, dirigente de círculo de oração, se não me falha a memória. Era mulher de oração, resumindo. Era mulher de oração. E ela não queria saber, né? Do Deus, da mãe. Desviou, foi para as religiões afro. E nas religiões afro ela pediu para a riqueza, né? Pediu riqueza aos orixás lá. E ela teve que aceitar que os orixás ordenassem ela. E ela pediu riqueza. Passou-se o tempo, essa riqueza é o quê? Não chegava. Não chegava. Por que não chega? Né? Não chegava. E toma-lhe dinheiro, pagava aqui, pagava lá, e oferecia isso, oferecia aquilo. Aquele negócio todo que o inimigo pede, não quer lhe dar nada, meu amigo. O que o inimigo quer é que você seja condenado como ele. Mas Deus, veja bem, Ele disse que Ele veio para dar vida. E vida com o quê? A abundância. O inimigo quer lhe dar morte. Aí chegou um tempo que ela foi questionar: rapaz, cadê? Que eu quero ser famosa, quero ser rica, aquele negócio todo. E aí, quem faz os trabalhos lá disse: rapaz, nós já tentamos de tudo. E a gente foi, né, investigar para ver o que era. Tem alguma coisa que está travando. Você tem alguém na sua família que é crente, né, e as orações dele não está deixando que algo aconteça na sua vida. Diz que a menina chegou revoltada em casa. Entrou no quarto e bateu porta e disse: olha, o Senhor é Deus de minha mãe, não é meu Deus não, que eu não quero. E questionou a Deus. Mas ela disse que ouviu a voz de Deus dizendo: não, que você é o quê? Minha. Veja bem, quando tem promessa de Deus, você pode... Veja bem o que é que eu estou lhe dizendo. Deus, não há nada impossível para quem? Para Deus. Na sua família pode ter pessoas que estão nas drogas, pode ter pessoa que está no alcoolismo, no homossexualismo, pode ter pessoas que estão jogadas no maior lamaçal de pecado. Deus é poderoso para tirar e livrar deles de lá. Pode ter pessoas que estejam marcadas hoje na sua família para morrer no mundo do crime. Deus, Ele, com sua mão poderosa, Ele tira, Ele salva, Ele traz. E o testemunho, como Sara aqui vai dizer, no versículo que ela disse: ó, e todo aquele, Sara está dizendo o seguinte: o meu testemunho vai ser tão grande, porque eu com 90 anos, estéril. Sara ficou maravilhada, 90 anos. A mulher estava dando o quê? De mamar no menino Jequinha. De mamar, ela dizendo: não, com 90 anos. O seu testemunho vai ser tão grande que muitos vão rir, mas é de alegria e agradecimento, porque Deus, Ele é Deus na sua vida. Isso foi o que aconteceu na vida de Sara. Só que Sara tomou, alguns anos atrás, uma atitude que trouxe consequências para a vida de Sara e para a sua família, para a família e o clã do patriarca Abraão. A tribo começou agora, né, a estremecer, porque Abraão tinha um filho gerado pela carne, um filho gerado pelas ações humanas, que era Ismael. Ao contrário do que muitos podem pensar, Sara tinha Ismael como seu filho. Até porque era filho. Ela era, né? Ela era a serva da escrava. Então ela dizia: não. Ela era, aliás, senhora da escrava. Então você gerou o filho que é para ser para mim. Agora nasce Isaac, fruto do seu próprio o quê? Ventre. E aí agora começa o quê? Deixa eu lhe dizer outra coisa para os irmãos. Quando os irmãos veem algo que é impossível, e muitas das vezes nós, né? Eu digo eu, né? Nós temos essa limitação humana de quando é algo impossível a gente faz o quê? Trava e diz: o meu limite chegou. Mas eu aprendi na Bíblia, diante de todos os exemplos que Deus nos dá de Gênesis e Apocalipse, que o cenário perfeito que Deus gosta de agir, às vezes está até fácil, mas Deus gosta de dificultar as coisas, é
o cenário perfeito para ele agir é o cenário do impossível. É o campo que ele usa para agir na sua vida. Pode até estar tudo favorável. A gente pega a vida de Daniel. Daniel foi cativo, chegou lá em obediência a Deus. Não é obediência a Deus, tudo é porque Deus permite. Cresceu no reino, aquela coisa toda, aquele negócio bonito. Os amigos dele cresceu, depois os amigos dele fornalha, continuou crescendo porque Deus livrou, porque Deus estava com ele. É a promessa de Deus. Se você é fiel, Deus é fiel a você na sua vida. Abraão, né? Nos grandes do reino, chega um momento que Deus, né, quer botar na prensa, diz: está muito fácil, eu quero agir com você na dificuldade, para você entender como é que é as coisas. Porque quando Daniel ele vai interpretar a mão que escreve na parede, porque o rei Beltesazar pegou os utensílios da casa do Senhor, e ele vai dizer: o seu reino aí, Deus assim pesou, o seu reino está em falta, você agora acabou o seu reino, você assim foi faltoso para com Deus. Daniel não estava dando apenas, né, a sentença do rei dele, do rei não, lá o Beltesazar, estava dando a sua própria sentença, porque eu não vi até hoje um reino ser deposto e os que estavam comandando ficar no cargo. Até hoje eu não vi. Se um presidente ganhar aqui, o que é que acontece? Dia 2 de janeiro está todo mundo o quê? Demitido. O prefeito ganha, o pessoal já fica a mão na cabeça: meu Deus, vou perder o emprego. Dia 1º de janeiro está todo mundo o quê? Demitido. Abraão não estava nem aí, meu querido. Ele disse: é difícil, mas eu vou ter que dizer: seu reino aqui acabou, a verdade é essa, e Deus vai entregar seu reino aos persas, ao medo. E aí, meu irmão, não sei nem o que vai acontecer, mas eu estou entregando, e é isso aí. Daniel estava preocupado? Não, Daniel estava ciente que é no cenário impossível que Deus faz acontecer. Aí o rei chegou, viu que Daniel era uma pessoa, né, de sabedoria e espírito inigualável, e botou Daniel lá em cima. Deus diz: Daniel, está muito fácil, é no cenário que impossível que eu quero que aparecer para você. Aí Deus faz o quê? Joga Daniel na cova dos leões, faminto. O que é que acontece? Deus livre. É no cenário impossível que Deus o quê? Aparece. Sara, ela não entendeu isso aqui, aí tomou uma atitude que foi de entregar sua serva a Abraão para que ele tivesse filho. Ismael já estava grandinho, nasce Isaac, e aí agora começa o quê? Os problemas familiar. Ismael começou a zombar de Isaac. Sara aprovou dos resultados negativos do seu plano. O Agar menosprezou a Ismael e zombava de Isaac. Sara, por conta disso, pediu a expulsão, ponto 3, de Agar e Ismael. Sara não suportou mais aquele constrangimento. E Sara disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu o quê? Filho. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Escolhas que nós fazemos na ansiedade, não vou falar material, vou falar espiritual. Escuta o que eu vou lhe dizer. Escolhas que nós fazemos na nossa ansiedade espiritual, além de falhar, vai nos trazer o quê? Prejuízos e consequências enormes. Que escolhas são essas? Vou lhe contar uma que acontece em todo lugar. Em todo lugar. Está aqui nosso irmão Riquelme, né, se ele me permite, né, dar um exemplo, né? Aí Riquelme está aqui no culto, aí se levanta um profeta de Deus, né? Deus fala. E às vezes foi até Deus que falou. Às vezes não foi emoção, mas Deus falou com ele. Deus falou realmente: Riquelme, eu tenho assim um projeto enorme com você, e eu vou te levantar nessa nação. Você vai ser o grande pregador, você vai ser o grande pastor de ovelhas. Você vai ser um grande pastor, líder espiritual. Aí Riquelme, na ansiedade espiritual, ele já sai daqui. Num outro dia, ele já vai na loja do gordo comprar o anel, aquele anel que bota aqui. Eu tirei a aliança porque estava, né, cortando, né? Tava cortando. Botar aquele anel que bota aqui, que ele agora, a promessa é que ele vai ser o quê? Pregador, vai ser pastor. Mas perus para levantar uma pessoa, meu Deus do céu.
Só tem ano e ano. Eu tenho que esperar Canindé. Hoje é março, hoje é maio. Pastor, quando é a convenção de Canindé? Não, é em novembro. Não, não dá. Deus me disse que vai me levantar como pastor. E aí agora, meu irmão, vou ver um salão e vou abrir uma igreja. Porque, meu irmão, Deus já me colocou como pastor. Ansiedade o quê? Espiritual. Aí o que acontece? O que acontece? Vai quebrar a cara lá na frente. Escute bem, Deus pode até cumprir a promessa que Ele fez a ele, mas Deus vai jogar ele num deserto. Nós vamos chegar lá. Deus fez com Agar, é o que Deus faz com muitos de nós hoje. Acertando ou errando, Deus vai fazer isso em algum ponto da nossa vida. Vai jogar no deserto, que é para a gente entender que o plano e o percurso é de Deus. Jó entendeu isso. Aí Jó estava lá, era sarnento, aquele negócio todo, cheio de coisa, e se coçava, e os amigos dizendo: cara, você é pecador. Bicho, eu já vi um cara pecador, mas você, nunca vi nenhum cara pecador que nem você. E Jó lá, se coçando, se coçando. Quando Jó entendeu, Jó disse: Senhor, bem sei eu que tudo podes. Agora que eu estou entendendo, já passou 19 e contendendo contra Deus. E com o Senhor aí de Deus, você estava na onde quando eu fiz isso? Você estava na onde quando eu criei? Você estava na onde, Jó? Você não estava em lugar nenhum, você estava aí, você é pó. Quando Jó parou e entendeu que os projetos de Deus são maiores do que o nosso, ele vai dizer: Senhor, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser o quê? Impedidos. Nenhum dos teus pensamentos. Aí Deus, às vezes ele vai até cumprir. Aí disse: eu vou, por conta da sua ansiedade espiritual. Ansiedade é o quê? O mal do século hoje, ansiedade e depressão, né? Tem pessoa que, se você dizer, meu amigo, que você vai viajar, né? Fui dizer um dia desse a um amigo, né? Pai, vamos viajar, né? Fazer um negócio ali. Meu amigo, o cara já pesquisou de hotel, avô, de... Isso eu falei na hipótese. O cara já... Não, e por quê? Não, e aquele negócio todo. Não, vamos viajar, não sei o quê, vamos fazer um projeto de fazer. Não, e aquele negócio todo, ansiedade. O mundo, ele é ligeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus, ele não trabalha com ansiedade. Deus, ele trabalha no tempo dele. Ele não é temporal. Deus, ele é atemporal. O tempo é dele, a hora é dele. E você vai dizer: mas eu estou ficando velho, como é que Deus vai cumprir, meu amigo? Ele deu 90 anos. Uma mulher deu luz e amamentou, o menininho zoadando, e ela amamentando. Tem gente com 20 que não está conseguindo, mas Sara deu leite e dava e sobrava, e ela amamentando o que é. Você sabe quanto tempo foi que o menino foi amamentado? Segundo ponto, Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. O desmame era um momento especial, dava até festa. Hoje, né, tem mães que não querem nem amamentar, né? Amamentar para, né, aquele negócio todo licutiche, não, para não dar. Não, mas naquela época era um negócio de primeiro mundo. Era uma festa. A criança era amamentada, alguns historiadores vão dizer que era até os 3 anos, podendo chegar até 5 anos sendo amamentado. 5 anos dando de mama. Então, se Sara teve Isaac com 90 anos, ela deu mama a Isaac mais ou menos quantos anos? Até quantos anos? Até 95, 93, 95 anos. Irmão, já pensou uma senhora de idade dando mama até 95 anos? Isso é coisa de Deus, mano. Quando você começa a entrar dentro da história de Abraão, você vai entender que as coisas de Deus, ele só trabalha no impossível. Talvez você está tentando aí dar um jeitinho: Deus, eu vou te ajudar, assim, porque está difícil. Vamos fazer dessa forma. Deus não quer ajuda sua, Ele quer que você confie, que é no impossível que Ele vai o quê? Trabalhar, que Ele vai agir, e Ele vai fazer acontecer. Você sabia que Deus, ele pode tudo? Todo mundo sabe aqui que Deus pode tudo? Mas também não é porque Ele pode tudo que Ele quer também fazer tudo. Você tem que entender isso. Eu estava pensando esses dias, né, em casa para mim mesmo, né? Estava dizendo: olha, a gente está sentindo falta, nós, né, cristãos. E assim, eu não sou velho, né? Sou novo. Eu peguei uma fase assim boa
a igreja de Cristo, um daqueles cultos, né? Para Deus. O que é o culto para Deus? É de louvor a Ele. É o culto para Ele. Não é o culto de pedir. Pede. Parece prefeitura aqui dentro. Pede. Aquele negócio que eu não... Meu irmão, o cara chega pedindo, sai pedindo, chega em casa, vai pedir. É um pede que eu não entendo esse negócio. É o culto de louvor a Deus. Porque você chegar, aí vai, primeiro nós vamos conversar com Deus, né? Ora a Deus e vai entregar o seu dia, agradecer porque chegou. E nos hinos da harpa é culto de louvor a Deus, né? Mais grato a ti, mais grato. Você pode agradecer, mas Deus não lhe deu nada. Não, já lhe deu muita coisa. Lhe deu fôlego de vida. Diz, se você chegou até aqui, lhe deu salvação. Então, meu irmão, agradeça a Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Culto de louvor a Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Culto de louvor a Deus. Ao Rei dos Reis consagro. Eu gosto muito de cantar esse hino. É adoração de louvor a Deus. Mas hoje, então, né? Eu preciso, eu quero. Deus abre a porta, Deus fecha a porta. Deus abre a porta, Deus fecha a porta. Deus arranca a porta e bota outra no lugar. Bota uma maior, bota uma menor. Ou simplesmente ele arranca a porta e deixa aberta, ou bota uma parede. E aí, meu amigo, ele pode fazer tudo, mas nem tudo ele quer fazer, porque, veja bem, a vontade é dele. Paulo disse, a sua vontade, Pai, é boa, perfeita e o quê? Agradável. Deus poderia buscar na vida de Abraão meios mais simples de fazer, até mais ligeiro de se fazer. Se Deus tivesse com pressa, mas uma questão aqui para Deus tanto faz, há 6.000 anos atrás como agora, há 1 bilhão de anos atrás como agora, porque Deus ele não é medido por tempo. Deus ele é o que? Eterno. Isso é atributo do Senhor e ele é poderoso. Nós precisamos entender que eu estou falando aqui é da lição. Escute bem, Abraão em todo lugar que ele passava, o que é que Abraão fazia? Alguém viu aqui algum texto de Abraão pedindo alguma coisa a Deus? Não, Deus, tem como assim, me dê um fio galeguinho, bonitinho. Não, me dê um fio assim forte. Não, me dê um menino, não, me dê. Não tinha isso aqui. Não, Senhor, não dê um fio agora, não. Deixa eu vou botar minha tenda ali naquela outra terra, porque aqui está pegando muito sol, o gafanhoto já está aqui. Não tinha, Abraão, todo lugar que parava, Deus falava, Abraão ia fazer o quê? Adorar ao Senhor. Aí nós vamos para a casa do Senhor, que isso aqui é feito para nós adorarmos, sendo que a nossa adoração é espírito e verdade. É aqui, é lá fora, é na nossa casa, seja lá onde for, é a nossa adoração verdadeira. Mas nem aqui a gente consegue só pedir. Só pedir. Não precisa, pelo menos botar um tema, né, pelo menos o culto. Meu irmão, esse é o culto. Não traga música aqui pedindo nada a Deus. Nada. Não traga pedindo nada a Deus. Tem um hino que as irmãs cantam que eu acho bonito, né? Eu só vim te adorar, hoje eu não vou te pedir. Meu irmão, tem que cantar uns hinos assim que é para ver se eu só estou todo dia pedindo, toda vez pedindo. Porque assim, tem hinos que assim, música, canção, não é pecado você cantar, né? Não estou dizendo que é pecado você cantar, mas assim, nós temos que adorar o Senhor. Vim aqui, o intuito não é adorar o Senhor, é render adoração. Quão formoso és, Reis do universo. É adorar o Senhor, reconhecer que. E quando nós adoramos, meu amigo, Deus, deixa você entender uma coisa. Deus, ele conhece o seu sentar, o seu levantar. O salmista diz, antes que a palavra venha na minha boca, eu esqueci a palavra. Deus, ele já sabia o que você está falando, porque ele conhece o seu sentar. Ele lhe formou no ventre da sua mãe, como ele traça, como um tecelão, vai traçando as linhas. Ele lhe fez, ele lhe conhece, ele sabe o que você precisa ou não. Às vezes você vai sentar lá, vai dizer, você vai ter que ser sincero a Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, dá uma olhadinha aí por mim. Mas toda vez, meu amigo, seja grato uma vez.
Como Abraão foi. Abraão foi tão grato que nós vamos falar nas próximas lições, né? Na próxima lição, que é a prova de fé de Abraão. Que quando Deus requereu de Abraão, depois que ele, né, teve que despedir o seu filho, ele só tinha aquele. O outro ele botou no deserto. Só tinha aquele ali. Deus disse: agora me dê. Olha. Mas Abraão era o que? Um adorador. Vai ter momento que Deus vai querer arrancar coisas das nossas vidas. Voltando para a lição, ele é desmamado. Nesse desmame era festa. Festa, aquele negócio todo, aquele negócio bonito, né? Abraão e Sara deram um banquete. Disse: agora meu menininho está crescendo. Já não está mamando mais, meu menininho agora. Nesse banquete foi notado por Sara algo que começou um conflito que já existia familiar. Que era o quê? Uma zombaria. Sara ficou aborrecida a ver que o filho de Agar zombava do seu filho. Esse zombar que a Bíblia vai dizer nesse texto era especificamente, ele zombava especificamente porque Isaac era Isaac. Porque Isaac significava o quê? Riso. Aí ele ficava zombando, né? Olha a risadinha. Pode ser, né? Não estou dizendo que foi isso, entendeu? Era justamente por isso. E causou-se o quê? Um confronto familiar. Um confronto familiar. E aí Sara pediu a Abraão e meio que exigiu a Abraão. O que foi que Sara exigiu a Abraão? Que fizesse o quê? Colocasse a serva e o seu filho o quê? Para fora. Agora tome a posição de Abraão, você como pai, você como mãe. É fácil colocar um filho para fora. O seu filho pode dar dor de cabeça, o que for, meu amigo. Mas é o que? O seu filho. Viveu pouco tempo com Abraão. Porque nessa época aqui, provavelmente, Ismael já tinha 14, tem entre 16 e 17 anos, mais ou menos. Então já era um adolescente, já era um menino crescido, já era um menino assim bem desenvolvido. Para Abraão era um peso botar ele para fora, mas o que? A esposa pediu, e Abraão não quis. Aí vai dizer, a tristeza de Abraão, ponto 3. Deus falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, o que? Uma grande nação. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, siga o que a sua esposa está dizendo, mas não se preocupe. Eu vou fazer do seu filho o que? Uma grande nação. Não era a promessa, não é o filho da promessa, mas Deus o que? Também eu vou o que? Abençoar. Mas ele deveria apoiar o que? Sara em sua atitude. Deixa eu lhe dizer, essa questão aqui não era apenas uma questão carnal, não era apenas uma briga carnal, isso era uma tensão o que? Espiritual. Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 22 e diante, ele vai explicar qual era essa confusão aqui espiritual que estava acontecendo. Ismael era o filho o quê? Da carne, era o filho da ação humana. Isaac era o filho do quê? Da providência divina. Tinha um choque de realidade, não se poderia. E o que aconteceu? Muitas das vezes pessoas que é gerado pela carne, que é gerado pela providência humana, eu vou lhe dizer aqui o que é certo, dentro da igreja, pessoas que é levantado porque ele tem dinheiro, é porque ele é bonito, é porque ele canta bem, porque Deus não chamou, mas é aquela ansiedade espiritual, né? Aí a pessoa do nada ele levanta, aí a pessoa que é levantada porque Deus levantou, e a pessoa começa a crescer porque Deus começa, veja bem, a árvore começa a frutificar, que a raiz dele é sólida, foi Deus que levantou. Quem é da carne começa o quê? A zombar, a jogar pedra, a querer o quê? Diminuir. Quem é você? E você sabe o que é necessário muitas das vezes? Você se afastar. Isso aqui não é querer ser melhor do que ninguém, não é querer você, não, é você prezar pela sua saúde espiritual. O que estava acontecendo aqui era simples. Deus disse: Abraão, você tem que seguir o que sua esposa quer, porque veja bem, um é gerado pela carne, vai ter confronto, aí você nem conhece a história toda, Abraão, e o outro é providência divina. Já tinha um ciúme ali, doentio ali dentro.
O que é da carne, veja bem, o que é de providência humana, o que é porque o homem quer que ser, porque o homem quer ser, porque o homem que ele quer chegar, ele quer ser. Sempre quando Deus começar a levantar, esse que é da providência humana vai fazer o quê? Vai jogar pedra. E Paulo, ele entendeu muito bem isso. Em Gálatas capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer: vocês sabem, vocês lêem a lei, vocês sabem o que é a lei, vocês são da lei. Você lê H, é como se fosse o Monte Sinai, é a lei, é a escravidão. Você vai lá para Ismael, vocês são nascidos de Ismael, vocês são escravos, vocês estão debaixo da lei. Agora não, nós somos da Jerusalém que é santa, a Jerusalém que é especial, aquela que não vem da carne, vem da onde? Do céu, é da providência divina. Nós não somos escravos, nós somos o quê? Livre. Mas quem é escravo vai fazer o quê? Vai zombar, vai querer derrubar de quem é o quê? Livre. E muitas das vezes nós temos que fazer o quê? Se afastar. Vai ter uma festa aí amanhã, né? Tem uma festa aí de um tal de um imperador. Imperador, governador, dono de tudo que eu conheço, só tem um, que é Deus, né? Nem aquele conversadorzinho lá dos Estados Unidos que quer mandar tudo, não é nada. O que quer tudo é quem? É Deus. A verdade é essa. Aí vai ter uma festa aí. O bonitinho chegou ontem para mim. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo parecido. Porque ninguém me chama, porque eu gosto de comer churrasco, eu gosto de comer pizza. Ninguém me chama para comer um negócio desse, né? Agora, para as coisas erradas, vamos fazer um acordo. Se você for, escute como para você discernir o que é espiritual e o que é pessoas enviadas do demônio. Eu vou lhe ser sincero logo, vou dizer assim. Se você for para a festa, eu vou 6 meses para a sua igreja todos os dias, sem faltar. Eu digo: meu irmão, eu falto, que estou lá há 32 anos, você não vai faltar. Eu vou 6 meses sem faltar todos os dias. Eu falei: pode ficar com a sua festa. E eu fico com a minha igreja. Mas você não quer que eu se converta? Eu falei: não, você não disse que ia se converter, você disse que ia para a minha igreja. Não sou eu que vou lhe converter, o Espírito Santo é que vai. Você sabe, porque eu lhe digo aqui toda a verdade. Então você está sabendo qual é o seu erro e o que não é. Agora, no dia que o Espírito Santo lhe tocar, você vai. Eu não vou precisar ir para festa nenhuma. Pode ir para a sua festa, que eu não vou não. Você vai deixar eu 6 meses sem ir? Eu falei: vou. Meu irmão, se depender desses 6 meses, se depender de você ir para a igreja, para eu ir para essa festa, você vai ficar. Deus não me chamou para estar em festa. Isso aí é coisa do inimigo. Tem muitos crentezinhos que gostam do sertanejozinho, né? Aí usa isso para quê? Pastor, eu vou ter que ir. Tem que ir. Não é que eu não quero não, pastor. Eu não queria não. Mas é o meu chamado, não é o seu chamado. Tem um monte de conversadorzinho aí, de besteira, que no carnaval, todo carnaval, que chova que faça sol, não tem mudança na vida desse cara. Bota um bloquinho, né? Bloquinho de Cristo, nos carnaval que tem aí, Rio de Janeiro, Salvador, e vai lá para o meio do carnaval. Agora, engraçado, eu não vejo ninguém indo evangelizar bairro pobre, que não tem um batuque, que não tem Ivete, que não tem, como é o nome daqueles Belmarques, que não tem, que negócio lá. Eu não vejo ninguém indo, um ano todo. Mas Deus só levanta o cidadão quando? No carnaval. Aqui conversa para aí, Deus ali vai, eu chegar lá, mas Senhor, eu evangelizei. Eu falei: foi, evangelizou. Eu não te conheço. Veja bem, Abraão precisava tomar essa decisão. Tem gente que é carnal, e quem é carnal, deixa eu lhe dizer, isso não é questão de querer ser melhor. Muitas das vezes você vai ter que se afastar para que a providência divina seja completa na sua vida. Porque quem é carnal perto de você, providência de casa, você sabe o que é que vai fazer? Você está no culto adorando o seu... Pai, você está adorando esse culto? Você está vendo ali que a irmã está falando mal da vida dos outros? Rapaz, você está adorando esse culto? O pastor só deu oportunidade àquela irmã. De novo! Aí tem uma, né? Rapaz, hoje o culto não foi para mim. Até hoje eu não vi um culto para nenhum crente. Não tem culto para você. Se o culto não foi bom para você, o erro está em você, está em mim. Porque o culto não é para mim. O culto é para quem? Para Deus. Quando nós chegamos no culto, e eu gosto de fazer sempre essa oração: Senhor, receba o meu louvor como um cheiro suave e agradável a Ti. Que a sua palavra seja direcionada pelo Teu Santo Espírito. Pronto, porque o culto não é para mim. O
culto nós damos o quê? Para Deus. Quando o culto é ruim é porque eu não consegui ser adorador o suficiente. E eu estou fazendo o quê? Nada, perdendo meu tempo. É melhor ficar em casa, é sacrifício de tolo. Mas quando eu venho é para adorar o Senhor. E o culto não é para mim. Pode estar falando o que for, o culto é para Deus. Nós viemos adorar o que? Ao Senhor. Para finalizar, ponto 3. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão teve que tomar porque Deus disse, olha, você tem que ir seguir a sua esposa. Porque é o seguinte, não tem como conviver os dois. Deus estava certo ou não estava? Nós vemos hoje grande. Isso, veja bem, foi culpa de Deus? Não. Consequência de Abraão, que hoje está até hoje. O islamismo aí, né, que veio lá do Maomé, que ele disse que foi o pai lá, foi Ismael com Abraão que construiu Meca. É tudo descendente do ismaelita. Que mais na frente se tornaram grande nação, se tornaram. Que hoje, né, a grande parte do Islã, da Palestina lá, se tornaram, mas se desvirtuaram. E outra coisa, Ismael conhecia quem era Deus, conhecia. Depois os ismaelitas se tornaram, os descendentes de Ismael se tornaram grandes perseguidores de Israel e principalmente grandes opositores a Deus, se esqueceram de Deus totalmente. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão se despede de Agar, mandar o filho embora. Deve ter sido uma decisão difícil para Abraão, mas muitas das vezes, e todas as vezes, na verdade, nós temos que ouvir o que? A voz de quem? De Deus. Às vezes Deus vai... Eu estava pensando esses dias, eu era para ter comentado até com Elisa. Não, no dia do domingo, na hora do vídeo aqui de missões, que mostrou, né, o pessoal lá, primeiro mostrou do pastor lá, né, construindo a igreja, né? E eu pensando, aí, diante de Deus, eu estava pensando já, e Guilherme disse assim, se fosse para você ir, você ia? Eu disse o quê? Eu disse que não ia, não vou mentir, disse eu não vou. Mas eu já estava na minha mente, eu pensando, meu Deus do céu, aí, eu tenho meu empregozinho aqui bom, né? Minha casazinha aqui, tudo perto, né? Graças a Deus nós moramos num lugar bom, não vamos dizer que é um lugar ruim, tudo perto, tudo não é bom de se morar, que é um lugar bom de se morar. Já pensou se Deus amanhã diz assim, Kleber, você vai ter que deixar a sua casa, tudo que você tem, para você ir para a África? Meu irmão, o negócio ia ser difícil, eu não vou mentir. A resposta foi instantânea ou não foi? Eu disse não, que eu não ia. Mas e aí agora? Aí eu disse, eu vou perguntar a Elisa. Elisa, já pensou se Deus diz amanhã, Elisa, largue tudo, vamos largar tudo. Eu já pensei logo, dizendo, Deus, se o Senhor me chamar, eu dali conversando aí, Deus, se o Senhor me chamar, o Senhor primeiro bota no coração de Elisa. Eu disse além, porque o moído que vai ser, é porque você deixou a casa, porque você deixou e eu estou me seguindo, vai dar confusão. E o cara se ter confusão em um país que não é, aí é problema mais ainda, vai dar confusão, então o Senhor primeiro vai falar no coração dela. E eu sou um pouco mais maleável, né? Eu acho assim, né? Fala para ela. E depois só fala para mim. Mas eu estava pensando, já pensou se Deus... Tem vezes, nós temos que ouvir a voz de Deus. E assim, quando Deus vai falar, o que Ele vai requerer vai ser o quê? Difícil. É difícil. Deus muitas das vezes vai querer que a gente corte laços. Não é para você ficar de mal não. Porque tem gente que só espera uma palavra dessa, meu amigo, para sair da igreja e não dá paz do Senhor a ninguém. Não, Deus quer que eu corte laço. Não, mas não é assim. É cortar laço com quem não está lhe fazendo crescer espiritualmente, está lhe jogando para o inferno. Mas também não é para você acusar a pessoa, dizer, vai lá, seu pecador. Não, você também é. Você dizer, meu irmão, vou lhe afastar de você, dar essa amizade assim um pouco, porque assim, você está indo por um caminho que é diferente do meu. A gente não tem como se encontrar. Mas eu vou ficar aqui orando por você. E vez ou outra você passa lá e diz, meu irmão, volte para Cristo. É necessário que você se afaste para escutar a voz de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está falando com você, mas tem um enviadozinho que fica toda... Aí como é que você vai ouvir a voz de Deus, meu irmão? Se afaste um pouco. Escute a voz do que Deus quer para você. Veja bem, Agar e Ismael no deserto de quê? De Berseba. O lugar de prova. Berseba é o lugar de prova, onde a fragilidade humana vai encontrar o quê? A providência divina. Deixa eu dizer, a promessa estava em quem? Estava em Isaac.
Aí muitas das vezes, se você vai ver todo mundo recebendo a promessa, e você vai estar na onde? No deserto. E o que é que você vai ter? Porque Deus é o seguinte: quando você está no deserto, para Deus, eu já disse aqui que Deus, o cenário preferido dele é o que? O impossível. No deserto H poderia, escute bem, Abraão tinha dinheiro ou não tinha? Tinha posses ou não tinha? Você sabe o que foi que Abraão deu a H? E seu filho? Nós não estamos falando de outro filho de ninguém, não era o filho dele. Deu o quê? Um odrezinho de água. Que hoje minha sogra mesmo anda com um negócio de água. Não consegue andar sem beber água, né? Com um gelozinho batendo. Potoque, potoque, potoque. Aí é. Eu não gosto de beber muita água. Mas um odre de água para 2 pessoas. O bom é que era um negócio que era gelado, que era o gelo que ele estava. Ele estava na onde? No deserto, meu amigo, árido. Olhava para um lado, vento e areia. Olhava para vento não, né? Bafo quente. Areia, areia, areia. No deserto de Beceba. Abraão despediu a sua e seu filho deu o quê? Um pão e o quê? Mas porque Abraão era sumico, era? Não, é providência de Deus. Aí Deus fechou o coração de Abraão e disse: um pão. Olhando sério, mas Abraão também, né? Um pão. Meu irmão, quem come um pão aqui? As irmãs comem, né? Mas tem homem aqui que não come pão não. Ismael estava na fase de crescimento. Adolescente come até parede, se tiver perto, um sabonete que tem no meio. Deram um pão e um gole de água. Um odre de água. Pai da fé. É de Deus. Morreu. Isso. A provisão é de quem? A provisão é de Deus. Então, um pão e uma aguinha se deu lá. E no deserto, Deus vai te colocar no deserto. Muitas das vezes, isso é normal na vida do crente. Não caia dessas teologias que tem aí, demoníaca, chamada de teologia da prosperidade, que quem é pobre está no pecado, quem passa necessidade está no pecado. Que não sei, meu irmão, assim, eu já disse aqui várias vezes. Vamos pegar da história mais recente, do Novo Testamento, né? Para cá, dos apóstolos para cá, da Igreja de Cristo que nós fazemos parte, para cá. Me diga um apóstolo rico. Paulo, mano, só fazia tenda e escrevia carta. Vendia suas tendinhas, também não era rico, era um homem inteligente, né? Mas tinha suas... E não precisava de nada, ele vivia da sua tenda, não tinha nada disso aí. Aí tem umas teologias aí, que tem um negócio que me dá uma raiva, que eu vejo um vídeo que vem para cá dizer: se você ganha um salário mínimo, você está em pecado. Meu irmão, 90% dos brasileiros vai estar em pecado, então, cristão. Porque só ganha um salário mínimo e as irmãs aposentadas da igreja, mas não vai para o céu não. Teologia demoníaca, veja bem, Deus vai muitas das vezes colocar no deserto, você com um pãozinho, sem manteiga, com um odre. Eu não como pão com água, é pão com café. O negócio é esse. Mas Deus botou um pão com água, vai lhe colocar no deserto. Quando você der uma volta, porque crente come muito, vai acabar o pão e vai acabar a água. E depois que acabar, porque o crente não sabe racionar, quer comer logo aquele negócio todo, bote 3 pizzas, vá fazer compra no mercadinho, bote dentro de casa, o cara come em 2 dias, porque crente gosta de comer. Quando acabar tudo, que
que você olhar para o lado e seu filho chorando, aí H vai pegar o menino, vai botar debaixo, vai dizer, esse menino vai morrer. Vai morrer. H já estava o quê? Veja bem, uma coisa é a gente aqui no sol de meio-dia, já é quente, e no deserto, meu amigo, naquele calor, o negócio é seco, não tem nem como você respirar, e o menino já franzindo debaixo da árvore. Acabou o pão que ele deu muito, né? Acabou o pão, acabou a água. Aí ela se afastou, escute bem, Sara chorou, clamou, mas a Bíblia vai dizer que, ponto 3, veio, Deus ouviu o quê? A voz de quem? De Ismael. Ouviu o choro de Ismael. E Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, veja bem, providência de Deus, Ismael se tornou um grande flecheiro. Veja, no deserto, o cara se tornou forte, flecheiro, guerreador, lutador. Fez grande nação de Ismael. Os ismaelitas depois se revoltaram contra Deus, mas aí é o problema deles. Mas enquanto Deus tinha sua promessa e fez, Deus cumpriu ou não cumpriu? Abraão, pode liberar seu filho. Abraão pegou o que tinha na frente primeiro. Eu já tinha até bebido água, nem fiquei sábio. Botou lá um golinho de água, vá. Deus muitas das vezes vai nos colocar no deserto. Pão e água. Vai acabar logo. Mas é para Deus saber, é para você saber, na verdade, que o cenário perfeito para ele agir é no cenário o quê? Impossível. Veja bem, nós éramos Ismael, filho da escrava, filho da servidão. Nós éramos filhos da lei, debaixo, veja bem, debaixo da condenação, porque a lei não livrava ninguém do pecado, condenava. Hoje nós somos, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 30, hoje nós somos o quê? Filhos da luz, nós somos filhos celestial, nós somos filhos da providência de quem? Divina. Hoje nós somos livres para adorar ao Rei Jesus. Então a nossa conclusão vai dizer que a tentativa de ajudar Deus trouxe consequências graves, mas Deus agiu com graça e fidelidade para com Agar e o que? Ismael. Confie que no cenário impossível é onde Deus age na sua vida, amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. Que lição maravilhosa, né? Lição realmente muito boa. No próximo domingo aqui nós estaremos também para fazer o nosso devidas meditação da palavra. Amém? Desde já gostaria de convidar toda a amada igreja, se faça presente domingo a partir das 9 horas da manhã. Amém? Amado, o nosso irmão jovem ainda não está presente, mas vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. E vamos adorar o Senhor com o número 126, amém? A qual as irmãs, por gentileza, para recolher a nossa oferta, amém? Louvado seja Deus. Eu creio que foi uma lição maravilhosa, né? Que fala sobre Jesus tem poder sobre a doença, amém? Louvado seja. Vamos ouvir um dos jovens está lá trazendo, né? O que aprendeu nesta noite, amém? Quem vai ser o nosso... De novo, vamos ouvir o Kaique. Kaique ou Elias? Elias. Amém? Louvado seja Deus. Mas depois vamos dar bem-vindo ao nosso irmão jovem. Amém? Nosso irmão pastor está lá fazendo a apresentação. Nós aprendemos que o avanço da doença foi por causa do pecado de Adão e Eva. Que se não fosse o pecado deles, nós ia viver melhor do que estamos agora atualmente. Graças a Deus, irmãos. Olha, que bênção, jovens, hein? Glória a Deus. Tá vendo, professor? Deus. Estava com saudade de você, viu, Emily? Estávamos com saudade de você. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família, viu? Não mate a gente de saudade, pareça aí, se esforce, tá bom? Dispensa comentários, né, irmãos? As lições, pelo que eu vejo, os jovens também foi uma benção. E a classe adulta dispensa comentários, por si só a palavra já fala.
Eu só quero colocar uma observação, que as promessas de Deus, elas são condicionadas a algo. E para que as promessas se cumpram em nós, se cumpram nas vossas vidas, na minha vida, Deus ele coloca condições para que isso aconteça. E a principal condição para que as promessas de Deus, para que haja salvação na tua casa, na minha família, é que nós possamos ser obedientes, não somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu guardo essa promessa para mim, porque ainda tenho muito o que fazer no meio da minha família ainda. Mas se eu tiver a condição que Deus me deu para ficar na presença, ficar firme, suportar as aflições, dificuldades que virão, Romário, sempre assim. Mas as promessas são condicionadas, promessas e provas andam juntas. E às vezes a gente só vai alcançar a promessa depois que passar pelas provas. Amém, jovens? Guardem isso com vocês. Deus tem sonhos, tem promessa na vida de vocês, mas não se esqueçam que essas promessas são condicionadas. Se nós estivermos nos relacionando com Deus, da forma que tem que ser, o nosso sonho estiver alicerçado em Deus, você pode ter certeza, vai vir luta, vai vir dificuldade, como foi falado aqui pelo professor, momentos que a gente precisa se afastar daqueles que minam a nossa fé. Existem situações que querem minar a tua fé. Não crê no impossível. Deus é especialista em trabalhar naquilo que é impossível. O possível tu faz. Então o possível é você ficar na obediência, ficar na presença de Deus, mesmo na dificuldade, mesmo não é para tu ver, irmãos. A gente não vai ver às vezes, a gente não vai ver. Mas é necessário que a gente creia. Isso é necessário para que as promessas do Senhor se cumpra na minha vida, na sua vida e na vida dessa geração. Vocês são especiais para Deus. Deus tem projetos, sonhos, mas esses projetos e sonhos são condicionados. Vocês precisam estar ligados no trono da graça do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. E amanhã nós não temos trabalho, sábado também não. Domingo 9 horas, jovens, escola bíblica dominical. Eu sei que é difícil para alguns acordar cedo, né? Acordar cedo no domingo, mas a graça de Deus faz você superar o cansaço, superar o sono. Deus é fiel. Amém, Romário? Romário é nosso, viu, irmãos? Romário é nosso ali. Romário, a Rosiane, essa família aí. Que Deus abençoe, viu, minha irmã? Deus abençoe, meu irmão. Emily, estamos junto aí. Deus abençoe a sua vida, viu? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, ó Senhor, por essa oportunidade, pelos ensinos que foram dados, tanto na classe dos adolescentes, da juventude, como na classe adulta. Nos faça acreditar, Senhor, que o impossível o Senhor é especialista em realizar. Mas naquilo que é possível a nós, a nossa perseverança, as condições que o Senhor nos deu, é a nossa responsabilidade. Nos dê graça, nos dê força, Senhor, para prosseguir, acreditando, Pai, nas suas promessas, porque a maior promessa nós já herdamos, que é atravessar os muros celestiais, habitar nas mansões celestiais. A maior promessa, Deus, nós alcançamos por enquanto, que é a salvação. Nos ajuda a cuidar, a preservar, a perseverar, Senhor, nos momentos difíceis. Nos ajuda, Senhor, abençoa essa juventude, que as tuas mãos venham direcionar. Eu repreendo na vida deles, ó Pai, toda seta contrária, toda oposição, aqueles que querem roubar sonhos, roubarem projetos desses jovens. Nós repreendemos em nome de Jesus aquele que quer roubar o sonho
da família, o projeto da família nesse lugar, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. Leva teu povo em paz, debaixo das tuas boas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Dê uma semana abençoada, uma semana de força, de vigor, de sonhos realizados, de projetos, ó Pai, que o Senhor tem, que venha se concretizar através das suas promessas. E assim te agradeço, te louvo, exalto, em nome de Jesus. Faça um gesto de receber, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos podem confirmar com amém? Que Deus abençoe.